Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou acessar primeiro aqui a função do Redap e eu vou colocar aqui na informação de mínimo. Nessa só aparece praticamente a velocidade lá no Redap. Aí você tem aqui o esportivo, nessa daqui você consegue até ver ali o contagiros crescendo para os lados. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje eu trago para vocês o Mercedes-Benz GLE 450D. Para o nosso mercado é um SUV de grande porte. E algumas curiosidades aqui. Além do modelo estar já atualizado, ele traz motorização turbo diesel, inclusive com a tecnologia híbrida leve. Vamos explicar isso detalhadamente. Mas tem mais algumas outras tecnologias aqui no carro, como por exemplo, um sistema desenhado para o fora de estrada, que além de ter câmeras 360 graus, tem uma série de ajustes lá dentro do carro para deixar tudo muito mais fácil para o usuário. E outro detalhe, esse modelo aqui leva 7 pessoas. Pois bem, nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente tudo isso para vocês. Mas antes da gente falar especificamente dos detalhes desse carro, vale um pouquinho da história, né? Porque a Mercedes-Benz já tem modelos com esse perfil de veículo SUV para fora de estrada há um bom tempo. Toda a história começa lá atrás do passado com o Classe M, né, que era o modelo desenhado aí com esse perfil de SUV que também mesclava um pouco de sofisticação com a utilidade no fora de estrada. Num determinado momento, a Mercedes-Benz mudou do Classe M para o Classe G, no caso, uma linha de produtos G. Como a gente sabe, o verdadeiro off-road da Mercedes-Benz é o puramente G. Inclusive nós temos vídeo no canal de uma versão recente do Classe G. E aí, a Classe G ela começou a ser derivada de outros modelos da Mercedes-Benz. Por exemplo, você tem aí o GLA derivado do Classe A, o GLB derivado do Classe B, o GLC do Classe C, o GLE do Classe E e o GLS do Classe S. Então, só para vocês entenderem, o GLE é uma espécie de derivação do Classe E, que é o modelo sedã executivo da Mercedes-Benz, porém com essa vocação de SUV e um uso para o fora de estrada. Outra curiosidade aqui é a respeito do modelo. Olha só, esse modelo, né, que veio do Classe M, mudou menos de nome do que o próprio fabricante. Só para vocês terem uma ideia, de 97 a 98 o fabricante se chamava Daimler-Benz. Aí, em 98, a Mercedes-Benz se fundiu com a Chrysler. Na prática, ela comprou a Chrysler. Mas aí, de 98 a 2007, passou a se chamar Daimler Chrysler. Depois, em 2007, a Mercedes saiu dessa sociedade aí com a Chrysler, que posteriormente aí criou a FCA e a hoje chama-se Stellantis. Mas aí, de 2007 a 2022, o grupo se chamava Daimler AG. E aí, posteriormente, houve novamente uma divisão de negócios, né? Onde a Mercedes-Benz deixou a área de caminhões e ônibus de um lado e a parte de automóveis do outro. Aí a empresa passou a se chamar Mercedes-Benz Group, que é o nome que ele usa até hoje, 2022 para cá. Agora olha a curiosidade, de 1997 a 2005, o antecessor era o Classe M. Aí a partir de 2005 até hoje, aí ele passou a se chamar GLE. Pra você ter uma ideia, o carro mudou menos de nome do que o próprio fabricante. O GLE já está alinhado aí com o novo estilo de design da Mercedes-Benz. Então a gente pode destacar aqui na frente, por exemplo, a grade, né? Que você tem aqui esses elementos horizontais cromados, o símbolo da Mercedes-Benz, atrás do símbolo da Mercedes-Benz nós temos um radar eletromagnético que trabalha em conjunto com câmeras ali no para-brisa. Eu vou explicar ali porque tem várias funções de câmeras ali. Outra coisa que a gente também observa nesse modelo são as câmeras 360 graus. Tem uma câmera aqui na frente, mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma câmera lá na parte traseira. Os faróis aqui no caso têm uma iluminação totalmente em LED, mas não é o farol mais avançado. Já vamos explicar isso para vocês. De toda forma, a gente viu um modelo com bastante recursos tecnológicos aqui na parte dianteira. Bom, falando dos faróis, tudo aqui 100% iluminado em LED. Você consegue ver aqui na parte superior, isso aí que é a assinatura de lanterna e também a luz de rodagem diurna. Mas aqui nós temos o sistema
LED High Performance. É um sistema, apesar de totalmente em LED, vocês estão vendo aí que é o refletor parabólico. Não é o farol mais avançado da Mercedes-Benz. Vamos ligar o farol para vocês entenderem. A gente tem aí um acendimento progressivo, ó, tá vendo? Ele acende e apaga de forma progressiva. Você tem aqui o farol alto, também totalmente em LED, e a luz de pisca em LED. Aqui nós já temos dois sistemas. O autonivelamento, então quando você dá partida no carro, ele checa como é que está a carga para fazer o autonivelamento do farol. Inclusive quando você está dirigindo, ele também consegue fazer compensação. E tem o sistema de farol alto automático. Para isso ele usa a câmera ali no para-brisa, para quando o farol está em modo automático, ligar e desligar o farol alto. Mas nós não temos um farol ativo, que é aquele que recorta os veículos que vão à frente. O detalhe é que esse carro aqui é o SUV, né, carroceria SUV. Mas quando você pega o GLE, que tem a carroceria coupé, aí ele tem o farol multi-beam LED, que é mais sofisticado e tem todas essas funções avançadas de série. Mas aqui na carroceria SUV não está disponível. Falando aqui da motorização, pessoal, temos um motor 6 cilindros em linha turbodiesel. Inclusive está ali a informação, ó, 6 cylinder, tá vendo, pessoal? E outra coisa, né? É um motor que tem tecnologia híbrida leve de 48 volts, que apoia aí o motor a combustão. Como eu já expliquei várias vezes no canal, pessoal, tecnologia híbrida leve, a principal diferença para a tecnologia híbrida é que esse carro, apesar de ter um motor elétrico apoiando o sistema, ele não se move em modo 100% elétrico, né? O sistema híbrido leve está aí para ajudar na economia de combustível, auxiliar o motor a combustão, fazer uma partida muito mais suave e até mesmo acrescentar um pouquinho de torque e potência em algumas situações. Mas o carro não se move em modo 100% elétrico. Esse motor aqui, pessoal, tem algumas variantes. O código interno dele da Mercedes-Benz é o OM656. E aí existem variantes desse motor, como por exemplo o D29T, que aí os carros são conhecidos como 350D, tem o D29T SCR, que aí os modelos são conhecidos como 400D, você vai ter o D30T e o D30TM, que no caso aqui é conhecido como 450D. Pois bem, esse motor aqui no Brasil está na GLE, mas em outros mercados ele está disponível em vários carros, como por exemplo o GLC, tem o E450D, tem também o S450D, o GLS 450D e até mesmo o Classe G 450D. Então você vê que esse é um motor aqui que, apesar de no Brasil ser pouco conhecido, ele está em vários outros carros da Mercedes-Benz. Portanto, é um motor com características bem interessantes. Falando dos números, esse motor entrega nada menos que 367 cavalos de potência. Pode até ser que a potência máxima não impressione tanto assim, mas o torque máximo impressiona bastante. Nada menos que 750 Nm de torque, e aí você tem um gráfico plano entre 1.350 rotações por minuto até 2.800 rotações por minuto. Estamos falando aí de mais de 75 kg de torque nesse motor, o que é muita força. E lembrando, aqui nós temos o sistema híbrido leve. O sistema híbrido leve na Mercedes-Benz está disponível de duas formas. O BSG, que é aquele Belted Started Generator, que usa uma correia, então um motor elétrico acoplando no motor a combustão com uma correia. Mas aqui não é esse. O que nós temos aqui é o ISG, Integrated Started Generator. Ou seja, um motor elétrico aqui, ele é posicionado entre o motor e o câmbio. Então ele consegue atuar de forma até muito mais efetiva aí no conjunto. E esse motor elétrico, ele consegue dar um boost de potência de mais 20 cavalos e mais 200 Nm. Mas isso são situações muito específicas, né? Até porque a bateria de 48 volts, ela não é tão potente assim. Mas ele consegue auxiliar o motor a combustão nessas situações, acrescentando torque e potência e também deixando o motor mais econômico. Para aproveitar toda essa eficiência do sistema de propulsão do carro, olha só, a gente tem um câmbio automático aqui de 9 marchas, o conhecido 9G-Tronic. E mais um outro detalhe, né? O sistema de tração Formatic,
que é presente aí nas 4 rodas. Normalmente esse veículo ele tem tração traseira, inclusive nós vamos mostrar dirigindo para vocês que o carro mostra quando ele está usando tração traseira ou tração integral, isso também é bem interessante. Mas ele pode acoplar o eixo dianteiro de forma totalmente variável para você ter tração nas 4 rodas e não perder performance em nenhuma situação. Então o modelo vai de 0 a 100 em apenas 5,6 segundos, apesar de ser um carro bem grande. E a velocidade máxima é de 250 km por hora. Vamos combinar aqui que nós temos números de carros turbo a gasolina, mas aqui é um diesel. Somente a título de curiosidade, pessoal, a gente tem umas capas aqui que a gente consegue levantar. Então a gente tem essa daqui, que você consegue ver aqui o bloco do motor, aqui você consegue ver o sistema da turbina, e essa outra capa aqui do lado, que ela também é presa por pressão. Aí você tem aí o sistema de controle do motor, um módulo aí na parte superior, né? E aqui a gente consegue ver duas coisas, olha só. Você tem aqui uma espécie de tomada de ar que ele joga o ar aqui em cima dessa parte para não deixar esquentar demais esse conjunto aqui da turbina. E ali você tem uma outra entrada de ar que aí sim vai efetivamente para o sistema de admissão do motor. A gente vê aqui o conjunto, ó, que vem passando aqui, vem aqui e entra aqui na turbina. Ou seja, você está vendo que tem todo um desenho pensado para manter a temperatura em níveis aceitáveis e o bom funcionamento do motor. Outra curiosidade, né? O carro precisa ter 2 baterias, a de 48 volts para o sistema híbrido leve, mas também tem a bateria de 12 volts, só que ela não fica aqui na frente. Entretanto, se você tiver que fazer uma partida auxiliar, você tem esse terminal aqui na frente para o polo positivo da bateria de 12 volts e o polo negativo está aqui nessa posição. A bateria vai alocada em outra região do carro, né? Afinal de contas, já temos um motor bem grande aqui na frente e aí não sobra espaço para você colocar a bateria ácida aqui na parte dianteira. O GLE 450D é um carro muito grande. Só para vocês terem uma ideia, de comprimento 4,92 metros. De entre-eixos também bastante generoso, 2,99 metros. E não é um carro leve, ele pesa 2.405 quilos. Agora, a curiosidade. Para o nosso mercado aqui no Brasil, é considerado um SUV de grande porte. Mas por incrível que pareça, se você olhar em sites internacionais, no exterior, principalmente na Alemanha, ele é considerado um SUV de médio porte. E isso é facilmente explicável. Afinal de contas, acima dele existe o Mercedes-Benz GLS. Esse sim é considerado de grande porte para os alemães. Construção das suspensões. É claro que um veículo como esse vai ter suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. Aliás, é um sistema independente de braços sobrepostos. Outra curiosidade. Não tem mola convencional helicoidal esse veículo. Ele tem uma bolsa de ar que faz a função da mola e, inclusive, é possível alterar a altura do carro, colocar ele mais alto ou mais baixo, de acordo com o modo de condução ou até mesmo o tipo de terreno. Inclusive existe um botão lá dentro que faz isso. O que eu perguntei para a Mercedes e não foi respondido para mim até o momento da gravação desse vídeo é se o carro tem ou não amortecedores, tá? Pelo menos eu entrei ali debaixo do carro na parte traseira, eu consegui ver uma peça que parece um amortecedor. Então a mola é substituída por uma bolsa de ar. Agora, eu vou aguardar a informação oficial da Mercedes para passar para vocês. Falando de roda e pneu, roda em liga leve. A gente está vendo que ela não é bem diamantada, né? Porque ela tem a parte interna pintada em preto, mas aqui a parte superior, ela é fosca. Normalmente rodas diamantadas, essa parte aqui ela é brilhante. Pode até ser que ela tenha sido diamantada e dado esse acabamento aqui fosco. Bom, temos aqui uma roda 20 polegadas com pneu 275 perfil 50. Apesar do número 50 parecer pequeno, você percebe que o ombro do pneu não é tão baixo, né? Porque o pneu é muito largo, é um pneu 275. Então aqui nós temos uma boa altura de pneu, o que é importante quando você vai aí para o fora de estrada, né? O pneu poder dobrar um pouco, principalmente nos obstáculos, isso é bastante importante. Mas aí tem a curiosidade, porque se você olhar aqui, você vai ver aqui o MO Extended. Então MO, Mercedes-Benz Original, então é um pneu original do carro.
E o Extended que vocês estão vendo aqui é porque esse daqui é aquele pneu Ram Flat, que ele tem aqui a borda do pneu reforçada para quando o pneu fura, você ainda consegue rodar uma quantidade de quilômetros, cerca aí de uns 80 quilômetros, também não pode passar de uma velocidade máxima de 80 km por hora, para conseguir reparar o pneu e o pneu não ter danos, porque a gente sabe que um pneu comum furou, baixou, se você rodar com o pneu murcho, vai estragar o pneu. Esse daqui tem essa tecnologia Ram Flat que permite que você ande alguns quilômetros a mais para poder fazer o reparo definitivo. Aqui na parte traseira, algumas coisas para destacar, como, por exemplo, a iluminação, que é 100% iluminada em LED. Vocês estão vendo a iluminação de lanterna, também tem a luz de freio e até mesmo a luz de pisca em LED e também a luz de ré em LED. Falando das assistências, são 4 sensores de estacionamento ultrassônico e a câmera de ré. Só que se você tentar procurar a câmera de ré, não vai achar, mas ela está aqui, escondida aqui dentro de uma tampinha, que toda vez que você dá ré, essa tampinha abre, expondo a câmera de ré, ou quando você usa o sistema de câmeras do carro. Não é só isso, vocês estão vendo que no para-choque, ali na parte de baixo, parece uma dupla saída de escapamento, né? Mas não é. É um detalhe fake, né? Eu já perguntei várias vezes para a Mercedes por que eles têm essa sugestão de saída de escapamento, quando na verdade não é. O escapamento desse carro está aqui embaixo do para-choque, ele fica aqui no canto, ele tem 2 bocas de saída, mas ele fica ocultado atrás do para-choque. Outra coisa que vale destacar é que a tampa do porta-malas desse carro tem aqui o acionamento elétrico. Para abrir a tampa, você pode usar a chave de telecomando, o botão que tem na tampa e o botão que também tem ali na porta do motorista. Mas para fechar, aí você usa ou esse botão que está aqui na tampa, ou a chave de telecomando, apertando aqui, segurando, depois você solta. O botão que tem ali do lado do motorista não faz o fechamento da tampa, muito provavelmente por uma questão de segurança, né? Porque se o motorista está sentado na posição dele e vai acionar o botão, ele não está vendo exatamente o que está perto aqui da tampa, e isso são questões que alemães são muito conservadores, então para fechar, só na chave ou no botão da tampa. Tem mais uma forma de abrir e fechar a tampa. Se você prestar atenção aqui, ó, é aquele movimento do chute, tá vendo? Inclusive ele fala para você não balançar o pé de um lado para o outro, para você fazer o chute para frente. Bom, vamos testar? Tá aqui a chave de telecomando, vamos fazer aqui o movimento do chute, olha só. Já fez a confirmação sonora, já está iniciando aí o fechamento. Para abrir a mesma coisa, né? Basta a chave estar aqui perto de você, com você. Você vem aqui, faz o movimento do chute, se afasta do carro, ele faz a abertura. Ou seja, pensaram em tudo aqui no modelo. Porta-malas. Nessa posição com as 3 fileiras abertas, nós temos 120 litros de capacidade aqui atrás. Mais algumas coisas. Ali tem uma rede organizadora e dentro dessa bolsa aqui, nós temos kit de primeiros socorros. No Brasil não é mais necessário, mas em outros mercados, como esse carro vai para vários mercados diferentes, pode ser necessário por questão de exigência de lei. Aqui do lado, essa tampinha, quando a gente tira, olha só, você tem acesso aí a alguns fusíveis para trocar numa eventualidade. E também aqui na parte de baixo, você vê que tem um espaço adicional. Aqui a gente encontra o triângulo, aquele gancho de reboque que você tarraxa nos para-choques para conseguir puxar o carro numa eventualidade. Isso aqui é uma capa de manual e ainda um espaço para guardar algumas miudezas. A gente consegue ver que com 3 fileiras de bancos não sobra muito espaço para guardar coisas aqui atrás. Outra curiosidade aqui a respeito desse carro. Quem compra um veículo desses, ainda mais a diesel, com alta disponibilidade de torque, muito provavelmente vai querer usar uma carretinha. E aí, como é que funciona o engate? Aqui é muito interessante. Vocês estão vendo esse botão aqui na tampa? Pois bem, olha só. Vou acionar aqui o botão, ele pisca e olha o que acontece aqui embaixo. Você já tem um engate com acionamento elétrico. Inclusive o engate já vem aqui, ó, desse lado, olha só, com a tomada do sistema elétrico. Não é o sistema brasileiro, claro que você vai ter que usar um adaptador aí para os engates que a gente tem aqui no Brasil, mas o engate está pronto aqui. E detalhe, pode puxar até 3,5 toneladas, isso mesmo, 3.500 quilos. Então você vê que o carro tem uma excelente capacidade. Terminou de usar o engate, o que você faz? Vem aqui novamente, ó, usa o botãozinho e o que ele vai fazer? Vai recolher o engate automaticamente.
O detalhe interessante é que é tudo automático. Eu já tive outros carros como esse aqui, ou parecidos com esse no canal, que ele também tem um engate articulável, só que aí você aperta um botão, ele solta o engate e você tem que puxar com a mão até a posição de trava. E para a hora de recuar o engate, você aperta o botão, ele solta o engate e você tem que recuar até lá dentro. Aqui não, é tudo automático. Aqui no banco traseiro tem bastante coisa para mostrar. Vou começar pelos ajustes do banco. Por quê? Assim como acontece no banco do motorista, os ajustes estão aqui na parte lateral, na porta, onde você consegue mudar várias posições. Eu vou começar pela distância. Então, empurrando aqui a parte de baixo para frente, ó, vou empurrar tudo que der. Ó, esse aqui é o limite. Você está vendo que ainda assim o meu joelho do encosto do banco, eu tenho aqui um pouco mais que um palmo fechado, né? Aqui um palmo fechado, não chega a ser um palmo aberto, mas ainda assim eu tenho uma boa movimentação. E espaço para pés nessa situação, olha, ele é razoável. E lembrando, aqui eu tô com o banco o mais para frente possível. Porque se você colocar o mais para trás possível, claro que aí você não vai conseguir colocar ninguém lá na outra fileira de bancos, aí dá até para cruzar as pernas aqui de tanto espaço que tem. Mas vamos lá. Voltando aqui na posição da frente, você ainda pode também mexer no encosto. Aqui, ó, é esse segmento aqui. E aí você pode colocar ele mais vertical. Essa aqui é a máxima posição vertical que você consegue colocar. Você só vai usar essa situação se você tiver que levar um adulto ali atrás, né? E aí você precisa abrir espaço para as pernas. Claro que essa posição não é muito confortável. Mas eu diria que dá para fazer até uma viagem um pouco mais longa nessa posição do banco. Então eu ainda tenho aqui um espaço do meu joelho e uma posição que é relativamente confortável. Mas se você quiser a situação mais relaxada possível, aí você tem essa possibilidade. E se você achou que acabaram os ajustes, não, tem mais um aqui, olha que incrível. O encosto de cabeça também tem aqui o ajuste elétrico na porta. Lembrando, né, que esse ajuste elétrico vai funcionar aqui para o passageiro de trás do lado esquerdo, e do lado direito você também tem o painel que controla o lado direito. Quem não tem controle é o quinto passageiro que vai nessa posição aqui no meio. E a climatização aqui atrás. Eu vou começar mostrando a saída de ar que tem na coluna B dos dois lados, né? Então tem a saída aí, tem saída de ar também aqui na parte central e tem saída de ar ali embaixo, para os pés. E como é que você controla tudo isso? Então, para começar, você tem aqui temperatura para o banco do lado esquerdo e tem temperatura aqui para o banco do lado direito, independentes. Então é um ar de 4 zonas. Agora olha só o que acontece quando eu mexo na temperatura. Se eu esquentar, olha aí, fica vermelho, né? E se eu estou resfriando, ele fica azul. Então tem essa resposta em função da temperatura que você está ajustando. Você também consegue mudar direcionamento, ó. Se você quer aqui na frente e nos pés, e se você quer só nos pés ou apenas a ventilação aqui na parte superior. Você ainda tem o modo automático, que aí ele vai controlar tudo automaticamente, e aqui você ainda consegue setar a velocidade da ventilação aqui na parte traseira. Quero desligar? Só apertar aqui que você desliga todo o sistema aqui na parte de trás. E não é só isso. Tem ainda aqui um porta-objetos e 2 portas USB do tipo C de alta capacidade. Não é aquela porta USB de tipo C com potência baixa, é uma potência alta. E você ainda tem essas redes de organização aqui nos 2 bancos, alça de segurança aqui no teto, luzinha de leitura aqui em LED, ganchinho aqui para pendurar cabide e ganchinho aqui também para pendurar uma jaqueta. Então você consegue ver que o padrão de conforto para quem viaja aqui na segunda fileira é sensacional. Passageiro aqui da frente, ao lado do motorista, tem todos os controles elétricos do banco, inclusive com 3 opções de memória e até mesmo aquecimento em 3 níveis. Então aqui você tem, por exemplo, a distância do banco, você pode colocar para frente e para trás, tem inclinação do assento, a altura do conjunto, inclinação do encosto e o ajuste aqui do encosto de cabeça. E tá vendo esse daqui, quando você empurra para frente, olha só, aqui você tem aquela possibilidade de estender ou retrair um pouco aqui a parte dianteira do banco para apoiar melhor as pernas. Todos os ajustes disponíveis, além do ajuste lombar
que fica aqui no banco. Você pode colocar para frente ou para trás e para cima e para baixo. Excelente padrão de conforto. O carro da Mercedes-Benz é muito bem acabado, né? Então aqui na parte superior da porta você tem aqui um couro acolchoado, aqui couro acolchoado, aqui couro acolchoado. Essa peça que vocês estão vendo aqui é um material emborrachado. E o plástico duro a gente só vê aqui na parte de baixo, tá vendo? Aqui também plástico duro. Porém, ali dentro do porta-objetos, você tem uma base de borracha para as coisas que você colocar ali não ficarem fazendo barulho, principalmente quando são metal. E eu olhando aqui dentro, mais uma vez, você tem aqui um material emborrachado na parte superior. Aqui o porta-luvas, olha só, forrado em couro acolchoado. Essa peça aqui não é um alumínio, mas ela tem um acabamento de excelente qualidade. E aqui você tem um sistema de iluminação do carro que você consegue personalizar. Não só aqui, mas também aqui do lado e nas portas. A fita de LED. E a região dos pés também é iluminada com essas cores que você consegue personalizar. Falando aqui do console entre os bancos dianteiros, então aqui você tem o descansa-braço, material aqui em couro acolchoado, muito bom o acabamento. Apertando aqui, você tem acesso ao porta-objetos, que é relativamente fundo. Você tem até aqui um suporte. Eu particularmente consigo colocar minha carteira aqui, ela fica direitinho. Você também tem aqui esse porta-objetos pequenininhos, pode ser colocado moeda aqui, uma porta USB do tipo C, para carregamento e integração com a central, fechando. Você tem esse botão para o ajuste de altura da suspensão, vamos explicar ele depois detalhadamente. Esse apoio para a mão, para você usar esse touchpad que você tem aqui para comandar a central multimídia. E alguns botões aqui do lado. Botão de volume, emudecer rapidamente o sistema de som, navegação, rádio e mídia, telefone, botão de favorito, funções do carro, câmeras de estacionamento e os modos de condução, além do acesso ao home da central, avançar e retroceder faixa e o botão voltar. Aqui, empurrando para frente, você tem dois porta-copos, inclusive você está vendo aqui o LED também da iluminação que é personalizada. Você tem isso aqui que é um carregador de celular por indução, você coloca o celular nessa posição, mais duas portas USB do tipo C e aqui tem também mais uma porta 12 volts convencional. E aqui a tampinha, como vocês estão vendo, para abrir e fechar. Um acabamento muito bom e um console, eu diria, bem desenhado. Um detalhezinho, para prender melhor os copos aqui, tá vendo esses dois botõezinhos? Quando você aperta, olha só, ele estende essa parte aqui do lado e coloca essas molinhas para você conseguir prender melhor, às vezes, os copos que são mais estreitos, né? Então, se tiver dessa forma, cabe aqui uma garrafa maior. Aqui para copos menores, ou ainda, você pode ter um porta-copos de um lado e esse do outro lado deixar como um porta-objetos. Ou seja, você escolhe como você vai usar. Pouca gente deve perceber isso, mas isso daqui é para você poder segurar. No caso, tem dos dois lados, uma vez que a gente sabe que existem mercados que o volante do carro fica do outro lado. Mas na prática isso aqui é para o passageiro. Imagina que você está numa situação de fora de estrada, né? Então o passageiro, para não ficar chacoalhando, ele pode segurar com uma mão aqui e com a outra mão aqui do lado, no apoio da porta, né? Então no fora de estrada ele vai chacoalhar muito menos usando aqui esses manetes para ficar mais firme no banco. Lembra que eu mostrei que o banco do passageiro tem ajuste elétrico? Pois bem, o motorista consegue comandar o banco do passageiro. Então aqui no painel, aqui do lado, tem um botão a mais. Quando você aperta esse botão, olha só que legal. Eu consigo ter todos os controles do banco do passageiro aqui pelo banco do motorista. Tá vendo? Ó? Olha só. Fica muito mais fácil para você conseguir, às vezes, um carro desse pode ser dirigido por um motorista, né? E as pessoas vão ali atrás. Então o motorista consegue controlar o banco do passageiro, melhorando o espaço de quem está na segunda fileira de bancos. Vamos falar agora da central multimídia, que você consegue utilizar com um sistema touch diretamente aqui na tela. Então você pode fazer os movimentos por aqui, ou então usar esse touchpad, que vai funcionar da mesma forma. Você consegue, usando o touchpad, fazer uso aqui das funções da central multimídia, né? Então o usuário faz como acha melhor. Bom, aqui nós temos o botãozinho da tela Home, que também está aqui no touchpad para você voltar na Home. E eu já vou começar mostrando um menu rápido de atalho
que é esse aqui. Quando você faz um drop down, ele vai te abrir aqui algumas opções, só que essas opções elas são personalizáveis pelo usuário. Então você consegue, por exemplo, criar novos favoritos. Você escolhe a função que você quer e cria um favorito. Dessa forma, em vez de você ter que ficar navegando por vários menus no carro, quando você quer uma função específica, por exemplo, a de personalização de luz ambiente, aqui você vai ter o atalho para chegar nela, o atalho para chegar na função de consumo, ajustes de conforto do banco, ou seja, você cria a sua função específica e consegue ir diretamente para ela simplesmente utilizando os atalhos. Quer voltar para Home? Só clicar aqui. Temos aqui também na tela da multimídia as funções principais. Tem a do telefone, navegação, rádio, função de mídia, aplicativos, conforto do carro, menu de off-road, informações, definições e a integração com o smartphone. Então, quer voltar para a tela principal? Só clicar aqui no menu de Home. Aqui embaixo você também está vendo, ó, as funções do sistema de ar-condicionado. Clicou na temperatura, ele vai abrir a tela estendida, né, onde você consegue ter aqui o controle de temperatura, passageiro e motorista, sincronizar as temperaturas, direcionar o ar, diminuir e aumentar a velocidade e, inclusive, controlar aqui pela frente a segunda fileira de bancos. Então, quem vai aqui na frente consegue fazer o controle lá da segunda fileira. Se não quiser usar a tela do multimídia, existem os botões físicos aqui. Então, para temperatura, aqui velocidade, modo automático, desembaçamento rápido, desembaçador traseiro, recirculação, aqui controle mais avançado do ar-condicionado e aqui o botão de menu para você facilmente conseguir acionar tudo isso via tela do multimídia. Então o carro dá a opção, quem prefere usar tela do multimídia pode, quem prefere o botão físico também pode. Entre as funções de destaque do multimídia, a gente tem aqui um mapa de GPS embarcado, que é muito importante, porque quando você está numa região que não tem ali sinal de celular disponível, o mapa de GPS embarcado sempre vai funcionar. Então você não vai ficar com aquele aperto de não conseguir usar o Maps ou o Waze. E esse mapa de GPS é bastante completo. Você consegue definir aqui o local de residência, de trabalho e fazer uma série de outras configurações para usar o mapa de GPS da melhor forma possível. Outro menu interessante da central multimídia é esse aqui da parte de conforto. Aqui você tem, por exemplo, a cinética dos bancos. O que seria isso? Quando você aciona, ele fica fazendo pequenos movimentos no banco para não deixar o motorista tão cansado em longas viagens. E aqui você consegue configurar se você quer só o encosto mexendo, só a superfície do banco e a duração do programa. E você consegue fazer isso de forma separada para motorista e para o passageiro. Outra coisa que você tem aqui também, ó, definição de aquecimento, tá vendo? Indexada a climatização do carro, posicionamento automático do banco, que você consegue aqui, ó, escolhendo o tamanho da pessoa, ele já faz o posicionamento para, digamos assim, colocar de forma mais ergonômica possível. Então você vai colocar aqui a sua altura, no caso, e iniciar posicionamento, ele já faz o ajuste do banco e do volante considerando a altura da pessoa. Muito legal. Claro que você pode mudar do jeito que você quiser, mas aqui ele já está entendendo uma posição mais ergonômica, né? Outra coisa que você também tem aqui é o ajuste da luz ambiente, onde você consegue personalizar as cores. Você pode usar uns padrões multicolor, já existem alguns padrões aqui pré-definidos, que inclusive são padrões, na maioria das vezes, de duas cores, tá vendo? E ele te dá um exemplo de como vai ficar o carro aí no padrão multicolor. Ou então você pode usar uma única cor que você escolhe, e aí são 64 tonalidades diferentes de cor que você consegue personalizar aqui pelo menu. Ou seja, muitos ajustes e coisas bem possíveis de personalização aqui no modelo. Um menu que eu achei muito legal nesse carro é aqui o de off-road, onde você realmente tem informação bastante completa quando você vai fazer um uso do carro no fora de estrada. Então começa por aqui, que ele vai te mostrar aqui, ó, o ângulo de esterçamento do volante
E aqui ele vai te mostrar o quanto que a tração está sendo utilizada, né? Com o carro em movimento você vai conseguir ver. Você também pode mudar aqui para as funções da suspensão, inclusive aqui ele vai te mostrar o ajuste da suspensão, o nível que você está utilizando. Mais um aqui, temperatura do pneu, só que aí você precisa dirigir um pouco o carro para ele conseguir fazer a medição da temperatura. E a posição exata, né, coordenadas do GPS, onde você está e quantos satélites ele está conseguindo enxergar. Tem também os dados do motor aqui, ó, que ele te mostra potência em quilowatt e torque em newton-metro em tempo real, além da temperatura do motor e a temperatura da transmissão. E aí você consegue fazer um uso das funções que você quer. Então você pode colocar de um lado propulsão e do outro lado, por exemplo, dados do motor ou da suspensão. Então você vai escolher qual é a outra função que você vai colocar aqui do outro lado. Além de você ter aqui uma bússola, como vocês estão vendo, e também o altímetro. Isso aqui é a inclinação do carro. Olha só que legal, eu estou aqui numa pequena subidinha, ele está me dando aqui 4% de inclinação e aqui 1 grau para o lado. Então você ainda tem aqui essas informações detalhadas. Você também pode ter aqui o sistema de acionamento de câmera, onde você tem aqui o capô transparente. Então à medida que você anda, o que ele gravou aqui, ele vai exibir aqui embaixo. Então se você está passando num obstáculo, você consegue ver, quando você tem um buraco, alguma coisa do tipo, para desviar as rodas desse buraco, com essa função do capô transparente. E você também tem aqui o M, para você fazer o controle específico das marchas. Não deixar o carro trocando marchas automaticamente. Ou esse outro aqui, que é o controle automático de descida. Está no off-road, aciona ele, usando os freios, ele não deixa o carro embalar. Numa descida você consegue ter mais controle. Então a gente vê um menu de fora de estrada muito completo nessa central multimídia. Outro menu interessante que a gente já viu em outros carros da Mercedes é esse de informações, onde você consegue ter aqui o gráfico de consumo das últimas 3 horas, 90 minutos, 30 minutos ou 7 minutos e meio. Você também tem informações detalhadas do carro aqui. Você também tem o quanto a roda está esterçada, inclinação lateral e longitudinal do carro, o quanto você está pisando no pedal de freio ou de acelerador, olha que legal, o modo de condução, qual que você está utilizando, e aqui o sistema de controle de altura do carro, que você usa exatamente esse botão aqui no console para fazer o ajuste, olha só. Agora eu coloquei a suspensão para subir, e aí ele está subindo a suspensão e ele mostra exatamente onde está a suspensão. Então, será que já terminou de subir? Você vai saber quando a bolinha chegar ali no ponto correto. Aí ele indica que ele terminou de subir a suspensão. Então, por aqui o motorista consegue acompanhar exatamente o estado que ele selecionou da suspensão do carro. E também tem aqui o gráfico mais detalhado, né, de torque e potência do motor, indicação de pressão, temperatura da transmissão e temperatura do motor. Todas as funções bem claras. E para fechar, nós temos aqui o menu de definições do carro. Aí são muitas configurações possíveis, onde você configura os sistemas de assistência à condução, são várias configurações possíveis que você consegue fazer aqui, como você quer as assistências, aqui o uso das câmeras, inclusive aqui, para você abrir a câmera traseira que ela fica oculta, se você precisar, por exemplo, limpar a lente da câmera, você vai poder fazer isso aqui por aqui. Os sistemas de estacionamento do carro, como você quer, diversas configurações do veículo que você tem aqui, a parte de iluminação da parte externa do carro e interna, sistemas da central multimídia e informações detalhadas. E para fechar, você tem aqui o menu de smartphone, onde você consegue usar ele como viva voz, fonte de áudio, ou se você quiser também, olha só, selecionei ali o Android Auto, tá vendo? Então se o telefone estiver disponível, você consegue também usar a função do Android Auto sem fio. Aqui no caso eu tenho que confirmar essa informação no meu telefone para ele colocar, mas o carro também tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Falando aqui do volante, várias coisas. Primeiro, os pedal shifts atrás do volante aqui para você interagir com a troca de marchas de forma mais precisa.
Você tem aqui esses comandos que são uma espécie de touchpad. Então lembrando, o lado esquerdo do volante na Mercedes controla o painel à frente do motorista, onde você consegue configurar vários modos de visão e também as funções do head-up display. Tá vendo? Aqui por aqui você vai fazer todos os ajustes de função do head-up display. O lado direito do volante, aí ele vai controlar a tela da central multimídia. Então é outra opção que o motorista tem para interagir com as funções da tela usando o lado direito. Essa parte de baixo aqui do volante são os sistemas de assistência à condução, que a gente vai mostrar para vocês dirigindo o carro. E essa parte de baixo são funções de volume, comando de voz, menu do favoritos e encerrar e atender chamadas aqui do telefone, tudo isso pelo volante. E mais uma coisa, olha que legal, você tem aqui o volante com ajuste elétrico, tanto para profundidade quanto altura, indexado na memória do banco do carro. O GLE 450D está equipado com uma suspensão bem diferente do tradicional. No lugar de molas e amortecedores, você tem um sistema ali que funciona como uma espécie de bolsa de ar. Isso acrescenta mais conforto e também a possibilidade de você variar a altura da suspensão. Então, na prática, você vai ter um nível padrão, que é o nível conforto, um nível mais alto para uso off-road, um nível mais baixo, que é um modo esporte, depois tem um outro nível ainda mais baixo. Então você tem o 0, mais 1, menos 1 e menos 2. Esse daqui que eu deixei, pessoal, é a altura do modo esporte. Agora, vamos conferir aí as outras alturas do modo conforto e também do modo off-road. Dentro do carro você consegue conferir várias informações do veículo, inclusive da suspensão. Aqui na tela da central multimídia, você vai vir até aqui o menu Informações. Aqui você tem várias, tem a do motor, tem da potência, tem a de consumo, e nesse daqui você consegue ver o modo de condução que você está, situação do ângulo de esterçamento da roda, além da inclinação lateral e longitudinal do veículo. Mas aqui do lado, vocês estão vendo que eu estou no modo esporte, a suspensão está em menos 1. Então agora, eu vou usar aqui o botãozinho aqui no console do Dynamic Select para passar para o modo Comfort. E olha o que acontece. Tá vendo? Ele vai levantar o carro aqui para a posição 0. E aqui dentro você tem a informação que o carro já está na posição 0. Se eu colocar o carro em modo off-road, usando aqui o botão do Dynamic, olha só, eu vou colocar o modo off-road, vou ativar o programa, e aí quando a gente volta aqui, ó, ele começa a levantar, ele dá a indicação aqui dentro que ele está levantando o carro. Então você sabe que o levantamento está concluído quando essa bolinha aqui chegar na posição mais 1. E o detalhe é que esse modo off-road, depois de acionado, se você passar de 110 km por hora, automaticamente ele vai descer o carro para o modo Comfort. E quando você está na estrada, passou de 140 por hora, automaticamente ele desce a posição menos 1. E quando você diminui a velocidade, ele volta à posição no modo 0. É bem interessante isso, mas olha pessoal, ainda tem uma outra forma de observar o que acontece na suspensão. E essa outra forma, também via a tela da central multimídia, aqui na tela dedicada de off-road. Então, são várias opções que você pode escolher. No caso aqui, eu vou deixar nessa, que é a da suspensão. Então, você está vendo que a suspensão aqui, ela está mais esticada, está na posição aqui 1. Agora, usando o Dynamic Select mais uma vez, eu vou colocar o carro aqui em modo Sport. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Olha que legal. Aí ele mostra em tempo real as rodas, tá vendo aqui? A suspensão encolhendo. Olha que interessante. Aqui estão as rodas traseiras, aqui estão as dianteiras. E ele está fazendo isso aqui em tempo real. Então exatamente o que está acontecendo na suspensão, ele está reproduzindo aqui dentro. Você pode ver que ele abaixa a primeira traseira para depois abaixar a dianteira, tá vendo? Novamente aqui você vê a suspensão comprimindo aqui e aqui a suspensão comprimindo também. Então eu fui de mais 1 a menos 1 com a indicação em tempo real daquilo que está acontecendo na suspensão. A informação é completa nesse carro. E com a suspensão Hermetic, eu ainda consigo descer a traseira do carro para pôr e tirar coisas lá de trás de forma mais simples. Olha só, suspensão aqui está na posição mais alta, a posição off-road. Você vê aqui que eu tenho mais do que 1 palmo entre a roda e o arco de roda. E aí aqui atrás,
você tem um botão aqui do lado para você descer a suspensão. Esse botãozinho aí, ó, você aperta ele e segura até ele começar a piscar. Enquanto ele estiver piscando, o carro está descendo. Vamos acompanhar aqui a descida da suspensão, ó. Olha só, a minha mão aqui. Tá vendo, ó? Já estamos com quase 4 dedos aqui. Olha aí, ele desceu a suspensão, tá vendo? Cerca de 2 dedos. Como é que a gente sabe que a suspensão desceu? Se a gente vier aqui dentro e olhar, olha só, a luzinha ali está acesa, tá vendo? Agora, e se eu quiser voltar a suspensão no ponto normal, né? Novamente você vem aqui no botão, aperta ele, e agora ele vai suspender automaticamente a suspensão. Vamos ver aqui, ó. Olha só, tá suspendendo, e agora parou, tá vendo aqui? Então, esses 2 dedos de diferença pode ser o que você precisa para pôr e colocar cargas aqui atrás com um pouco mais de facilidade. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como o motorista consegue ter todo o controle desse carro apenas utilizando a tela da central multimídia. Pois bem, eu estou aí no modo esporte. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é, usando o Dynamic Select, eu vou passar o carro aqui para o modo off-road. Inclusive ele pergunta se eu quero ativar o programa. Vou ativar o programa. A partir de agora, ele já está levantando o carro para a condição de fora de estrada. E eu vou esperar ele chegar nessa condição, porque agora eu vou usar aqui o meu gramado, inclusive um pequeno degrau que eu tenho aqui, como se a gente fosse simular uma situação no fora de estrada. Então a primeira coisa que eu vou fazer, dentro do modo off-road que a gente tem aqui, onde você tem a informação da suspensão, da inclinação do carro, do esterçamento de roda aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui o capô transparente. Então vamos lá. Só olhando na tela da central multimídia. Então eu consigo ver aqui o obstáculo, aqui eu tenho a guia aqui do lado. E agora, ó, eu vou subir nessa guia. Ok? Então, vamos apontar ali a roda na guia. Olha só. Estou subindo aqui na guia, tá vendo? Então eu consigo ver o que está acontecendo na frente do carro com essa câmera que filma tudo que está em volta do carro. Inclusive, ó, o sensor de estacionamento está detectando aqui um obstáculo aqui do meu lado. Agora, eu vou passar para uma outra tela aqui. Essa daqui eu consigo ver, por exemplo. Olha só, o carro está inclinado em 5 graus para a esquerda e ele também está inclinado em 6% para frente. Então, por aqui, eu consigo ter toda a informação daquilo que está acontecendo com o carro. E à medida que eu vou acessando mais o obstáculo, olha só, ele calcula aqui a distância do obstáculo. Você vê os sensores de estacionamento calculando a distância do obstáculo. E eu tenho aqui o quanto eu estou usando de tração, ó, na roda traseira e na roda dianteira. Tá vendo? Ó? Ele vai me mostrando aqui tudo que está acontecendo com o carro. A situação de suspensão. Se eu quiser ver outro modo de câmera, eu também consigo. Eu posso apertar esse botão aqui e aí, olha só. Eu consigo ter a câmera aqui do lado esquerdo do carro. Câmera aqui do lado direito do carro, a câmera dianteira e a câmera traseira. Então se eu estou fazendo uma manobra no fora de estrada, ó, eu tenho uma árvore ali na frente, eu vou desviar dessa árvore. Tá vendo só que legal? Então eu posso navegar no off-road com uma visão completa do carro. Vocês estão vendo que mesmo sem olhar para fora do carro, por essa tela eu consigo ter a verdadeira visão de tudo que está acontecendo. Então, se eu quero novamente usar aquela câmera dianteira que vai copiando o terreno, ó, eu também posso. Então, para manobras um pouco mais difíceis, eu uso essa câmera aqui, que ela vai mostrar próximo do carro. Não, eu quero uma visão melhor do carro. Então, eu aperto a câmera aqui do console. E olha que legal, pessoal. Agora eu vou para a câmera de reto, tem uma imagem aqui 360 graus. Por incrível que pareça, sem você olhar para fora do carro, você consegue ver tudo o que está acontecendo com o carro. Se eu preciso de uma imagem mais detalhada, ó, eu vou passar perto aqui da árvore agora. Olha lá, tá ali a árvore, tá? Então eu vou passar aqui perto da árvore. Opa, será que eu estou muito perto da árvore? Olha aí. Eu ponho essa imagem aqui e olha o sensor de estacionamento mostrando a distância que eu tenho ali da árvore. E ele vai medindo ao longo do carro, tá vendo? Então, eu tenho a árvore ali desse lado, eu consigo ver ela aqui também. Ali na frente, ó, eu tenho outra árvore aqui do lado, ó. Já saí de uma primeira, vou sair da segunda. E olha aí,
Novamente eu tenho aqui aquela barreira azul que mostra se eu estou... olha ele deformando a barreira, mostrando o ponto aonde está a árvore. Tá vendo? Então, apenas usando a tela da central multimídia, eu consigo ter controle total do carro e também aqui as informações em tempo real do quanto o carro está inclinado, a situação da suspensão, única e exclusivamente olhando a tela da central. E a capacidade de imersão aqui da GLE 450D? Perguntei isso para a Mercedes-Benz. A informação que chegou para mim é que são apenas 205 milímetros, ou seja, 20,5 centímetros de capacidade de imersão. Na prática, se você for medir aqui no carro, é praticamente ali a altura do assoalho. E eu achei esse número para lá de conservador, porque a gente conhece vários outros modelos menores do que esse, até modelos mais simples, que não tem nem tanta capacidade off-road, que informam capacidades de imersão aí na casa de 400 milímetros, ou seja, 40 centímetros, e alguns chegam até a 50 centímetros. Eu particularmente achei esse número muito conservador, mas deve haver algum motivo técnico que a Mercedes-Benz não explicou qual que é para esse carro ter uma capacidade de imersão tão baixa. E o abastecimento, como é que funciona? Bom, aqui do lado de trás do carro, lado direito, você tem aqui o bocal do tanque de combustível, onde você vai colocar até 85 litros de diesel e olha, já tem a especificação que deve ser usado, ou diesel S10 ou S50, né, com a baixa quantidade de enxofre. E também tem o tanquinho aqui do lado. Esse daqui é para você colocar o Arla 32. Uma coisa que me chamou a atenção foi a explicação bastante clara que a Mercedes-Benz coloca aqui. Porque quando a gente olha aqui no cantinho, quando dá a indicação de nível mínimo de Arla, olha só, você vai colocar aproximadamente 8 litros para encher aqui completamente o tanque de Arla. Então, já está aí a informação de quanto você tem que colocar de Arla 32 para não transbordar aqui o recipiente. Vale relembrar aqui o que é o Arla 32 utilizado para diminuir a poluição no caso de motores a diesel. Pois bem, o Arla 32 é uma solução à base de ureia e água, e o 32 é a concentração de 32% de ureia. Esse componente, esse líquido, ele é injetado logo após a queima do combustível ali no escapamento, né? E ele é injetado antes do catalisador do veículo. Pois bem, a ureia, quando aquecida, ela se transforma em amônia e dióxido de carbono. A amônia vai reagir com os óxidos de nitrogênio. Esse é o gás perigoso para a atmosfera. E essa reação que acontece dentro do catalisador vai produzir dois subprodutos. O nitrogênio, que é um gás inerte, e água, que também é inerte para o meio ambiente. Então, é dessa forma que o Arla 32 consegue diminuir as emissões de um motor a diesel. E sempre tem aquela pergunta, quanto tempo dura o Arla 32? Isso está diretamente ligado a como você dirige o veículo. Se você dirige de forma suave, sem acelerações fortes, o carro vai produzir muito menos gás no escapamento. Então, a injeção de Arla vai ser menor, porque o próprio sistema do carro mede o quanto está saindo de gás e aí ele calcula a necessidade necessária desse líquido que tem que ser pulverizado no escapamento. Entretanto, se você está sempre usando o carro carregado, na estrada, gosta de acelerar lá no fundo, ou vai fazer uso no off-road, onde o motor vai trabalhar mais, o giro vai ser mais elevado, a quantidade de gás que vai passar pelo escapamento é maior. E aí o sistema precisa injetar mais Arla 32 para neutralizar aí os óxidos de nitrogênio. Portanto, depende de como você dirige para a gente conseguir saber a durabilidade desse tanque de Arla 32. Será que o GLE 450D consegue ser econômico? Apesar do motor 6 cilindros em linha turbo diesel, câmbio automático de 9 marchas e o modelo pesando 2.400 quilos? E olha, fiz um teste para provar que sim. Eu vim de São Paulo até aqui em Itu e eu consegui a impressionante média de 18,5 km por litro. Para a gente conseguir entender o detalhado, a gente tem aqui as informações do computador de bordo. Bom, aqui está o trecho da minha viagem. 88 quilômetros, uma viagem que normalmente eu faço em 1h10 foi 1h32, eu peguei um pouco de trânsito.
Aqui está a quilometragem que o carro não teve consumo e o tempo que não teve consumo usando o sistema híbrido leve. Velocidade média aqui em torno de 60 km por hora. Agora, vamos pegar o acumulado. Desde que eu peguei o carro, eu rodei 935 km, fazendo uma média de 11,4 km por litro em todas as situações. Estrada, cidade, trânsito pesado. E aí nessa situação eu tive 55 km sem consumo e 4 horas e 5 com o carro com o motor desligado. E aqui, pessoal, o tanque está na reserva, vocês podem ver que o tanque rendeu bastante. Mas outra coisa interessante é essa indicação eco, né? Que ela está relacionada à minha última viagem. E por incrível que pareça, eu só consegui 4 de 5 estrelas fazendo 18,5 km por litro. Então você consegue ver que se você dirigir de forma parcimoniosa aqui o modelo, com uma pessoa só dirigindo, imagine um carro de 2.400 kg, 367 cavalos e mais de 75 kg de torque, consegue fazer quase 20 km por litro de diesel. Eu achei sensacional esse resultado. Rebatimento aqui da terceira fileira de bancos do GLE 450D. Para você fazer o rebatimento, você tem essa alavanca aqui, ó, que você precisa levantar ela. Mas você está vendo, é só que o encosto de cabeça bateu ali no banco traseiro. Por quê? Você tem que puxar o banco da segunda fileira para frente. E você faz isso utilizando aqui o comando elétrico. Você tem que colocar ele totalmente para frente. E depois que o banco estiver para frente, aí sim, você empurra aqui e aí, ó, consegue fazer o rebatimento, deixando aqui um piso completamente plano. Depois que você já rebateu os bancos, o banco da segunda fileira está para frente. E aí você tem aquele buraco que fica ali entre os dois bancos. Nesse caso, você vai recuar aqui os bancos da segunda fileira para não ter aquele espaço sobrando e ter mais espaço na segunda fileira também. E aí, com os dois bancos para trás, a capacidade informada pela Mercedes-Benz é de 630 litros. E para rebater os bancos da segunda fileira é muito simples. Você tem botões aqui na lateral que você escolhe o lado que você quer rebater. Então, por exemplo, se eu pegar o da esquerda aqui, ele vai rebater primeiro a proporção aqui 2/3. Se eu escolher o da direita, aí ele vai rebater a proporção 1/3. Você pode apertar até os dois botões juntos para fazer aí o rebatimento. E nesse caso, a capacidade máxima aqui informada pela Mercedes é de impressionantes 2.055 litros. Com essas configurações de banco, você pode montar configurações diferentes. Por exemplo, essa, onde você tem a capacidade de levar 4 pessoas e uma carga que eventualmente seja mais longa. Então, essa modularidade aqui é possível, ou ainda, você pode rebater aquela outra proporção de banco, você pode vir aqui, levantar aquela parte do banco, e aí você vai conseguir transportar 2 lá na frente, 3 aqui atrás, mais uma aqui, e ainda transportar alguma carga. Então, essa modularidade permite várias configurações para acomodar pessoas e cargas. Vale destacar que aqui o espaço da terceira fileira é bastante restrito, principalmente se o banco da segunda fileira estiver totalmente para trás. Você vai ver que praticamente não sobra espaço ali. Você só vai conseguir colocar uma criança e pequena aqui. Para você colocar alguém maior, obrigatoriamente você vai ter que vir aqui na segunda fileira, colocar o banco quase que totalmente para frente aqui e também levantar aqui um pouquinho o encosto. Aí sim, você vai conseguir acomodar, por exemplo, um adulto. Mas nesse caso, não é um pleno conforto nem para o adulto que vai aqui, e a pessoa que vai na segunda fileira também vai perder um pouco de conforto. O ideal são pessoas pequenas e de baixa estatura aqui na terceira fileira. Sistema de som da 450D é sensacional. Para começar, ele vem com um sistema de som Burmester. E olha só, pessoal, num total de 590 watts e 13 alto-falantes. A fidelidade sonora é realmente muito boa. A gente já conhece algumas configurações normais de sistema de som, onde você pode ter aqui o sistema de som puro, você pode ter o sistema de som surround, você tem aqui a opção de 3 bandas de equalizador, tem aqui para fazer o balanceamento, né? Você quer o som distribuído para um lado para o outro, você quer o foco de som somente na dianteira, somente na traseira ou em todo o carro. Então tem aquelas configurações que são bastante padrões. Mas olha, tem uma coisa aqui, perfil de som pessoal,
que eu nunca tinha visto em outro carro, que você personaliza o som como você quer. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então vamos usar aqui o perfil de som pessoal. Vou clicar aqui, ó, nele para iniciar. Ele já põe esse som aqui para você escutar. E aí você determina o volume. Mais alto ou mais baixo. Ele está pedindo som que eu acho agradável. Então eu vou colocar o som aqui. Continuar. Agora ele colocou um outro tipo de som. E ele está perguntando como eu acho esse tipo de som agradável. Pode ser mais alto ou mais baixo. Vou colocar aqui um pouquinho mais alto. Agora olha que legal. Ele pegou os dois tipos de som e está perguntando se está balanceado. Então eu posso priorizar um tipo de som ou um outro tipo de som. Eu gosto de mais agudo, então eu vou deixar um pouquinho para cá. Agora ele está pedindo para você definir o volume que você considera baixo. Tem gente que gosta de um baixo mais alto. Ou tem gente que gosta de um baixinho bem baixinho. Eu vou deixar aqui na sugestão dele. Agora, ele está querendo perguntar o balanceamento, novamente, do som baixo. Se eu quero assim ou assim. Eu vou seguir a sugestão dele aqui no meio. Agora, defina o volume desejado para os instrumentos. Olha que legal. Você pode sobressair ou diminuir os instrumentos. Eu vou deixar aqui um pouquinho para frente. Continuar. E aí ele tá essas sugestões. Você quer mais grave, intensivo, voz ou brilhante. E a hora que você mexe aqui, ó, fica bem mais grave. Aqui um som mais intenso. Aqui menos grave, mais agudo. Aqui um som mais médio. Eu acho que o mais agradável para mim tá aqui. Continuar. O quanto que eu quero de surround. Vocês não vão conseguir escutar aí no vídeo, mas aqui dentro do carro ele tá bem espacial. E aqui não tem surround nenhum. Eu vou colocar um pouquinho de surround. Continuar. Como é que eu quero os baixos? Neutro, suave, um grave mais encorpado ou mais nítido? Eu prefiro esse daqui. Continuar. Pronto, ele definiu o meu perfil de som. Agora vamos ver se vocês conseguem escutar aí na nossa gravação a diferença. Esse é o meu perfil. Esse é o som original. Pronto. Ele acabou de calibrar o som para minha preferência. Isso é simplesmente sensacional, porque você faz o ajuste que você prefere aqui dentro do carro e a partir daí, tudo que você escutar vai estar baseado naquele ajuste que você fez. Head-Up Display. Bom, pessoal, para você conseguir configurar o Head-Up Display, você tem que usar aqui os controles do volante, né? Apertando aqui a função Home, aqui embaixo você está configurando as funções da tela à frente do motorista. Passando para cima, você vai configurar as funções do Head-Up Display. Mas a gente vai fazer isso com o carro parado, porque olha só, pessoal, para conseguir fazer a gravação aqui do Head-Up, a gente precisa montar a câmera de uma forma aqui que não é muito prática, né? E aí, dirigir assim é um pouco complicado. Então, vamos mostrar agora as funções, como elas ficam no Head-Up. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou acessar primeiro aqui a função do Head-Up. Eu vou colocar aqui na informação de mínimo. Nessa, só aparece praticamente a velocidade lá no Head-Up. Aí você tem aqui o esportivo, nessa daqui você consegue até ver ali o contagiros crescendo para os lados. O modo padrão, ele põe ali informações de assistência à condução além da velocidade. Depois a gente tem o modo off-road, esse é bem legal porque ele mostra as inclinações, inclusive a bússola. Você tem aqui a indicação eco, que mostra como você está dirigindo, a eficiência, quando você está acelerando e freando, aquela bolinha ali muda de cor. E aqui você tem as definições. Nesse daqui você consegue, por exemplo, subir e descer a imagem do Head-Up, o que é bem interessante aqui para achar a posição correta. E você também consegue controlar aqui o brilho do Head-Up, tá vendo? Ó? Dá para você fazer todos os ajustes por aqui. E por fim, se você não quiser usar o Head-Up, você simplesmente pode desligar aí a função do Head-Up Display. Então a gente consegue ver que o Head-Up é bastante completo, mas quando você está dirigindo o carro, claro, vão aparecer funções adicionais, por exemplo, para mapa de GPS, dependendo do menu que você está utilizando. Ou seja, é um Head-Up bastante completo.
O sistema híbrido leve de 48 volts, entre outras coisas, permite uma partida extremamente suave. Olha só, o carro está desligado agora. Eu vou dar a partida, percebam como o carro quase não faz barulho. O motor já está ligado, vocês estão escutando aí o motor, a gente colocou um microfone lá na frente. E ó, esse barulho que vocês estão escutando aqui é o ar-condicionado. Eu vou desligar aqui o ar-condicionado, estou com o ar desligado. Vou desligar o motor do carro agora. Parou o motor, vou dar a partida novamente. Olha como é suave a partida do carro. Isso principalmente porque quando o carro está no trânsito pesado, ele precisa ligar e desligar para usar o sistema de 48 volts. Então ele faz isso de forma muito suave e silenciosa. Hora da gente dirigir aqui a GLE, mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, essa aqui é a chave da GLE com as funções. Atrás não tem nada. Bom, vamos dar a partida aqui. Aquela partida que dá de forma super suave aqui na GLE. E aí, obviamente, a gente tem vários painéis para escolher usando aqui o botão do volante, né? Bom, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a função off-road para vocês aqui no painel. Mas por enquanto eu vou deixar aqui na função clássica. E por aqui você também consegue ter acesso a outras funções, aí o odômetro, computador de bordo A e B, indicação de economia, consumo instantâneo, sistema de atenção, fonte de áudio e até mesmo o GPS. Aliás, o GPS, se você quiser, você consegue explodir ele numa tela toda, né? E aí você vê que, olha só como é fácil usar aqui o zoom in e o zoom out do GPS na frente do motorista. Então o que a gente consegue perceber aqui nesse modelo é que a interação com o motorista é bastante simples, usando aqui os botões do volante. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta. Começando primeiro pelos tachões. Agora aqui, pessoal, a gente tem aí a possibilidade de colocar as câmeras, inclusive aqui a câmera 360 graus, a gente consegue escolher outros modos de visão aqui, vocês estão vendo? Ó? A gente consegue ver aí, deixar ele em modo automático. Vamos ver se a câmera não desliga enquanto a gente se movimenta com o carro. Tem casos quando você passa de uma velocidade ele desliga. Então vamos primeiro aqui alinhar aqui com os tachões. Vamos ver o comportamento. Aí, você vê que a câmera mostra ali o caminho do pneu do carro. E chegando aqui nos tachões. Bom, suspensão é consistente, tá? Isolamento acústico aqui dentro é muito bom, mas eu vou ser sincero que eu esperava uma suspensão um pouco mais macia. Não chega a ser extremamente desconfortável, mas não é assim tão macia considerando o sistema de suspensão que esse modelo tem. Agora, lembrando, né? Ele tem a proposta de ser um SUV, então a gente espera que ele se saia muito bem aí nas lombadas. Vamos lá, 30 por hora, primeira lombada. Vamos lá. Primeira lombada foi fácil. Não bateu, não raspou, não senti nenhuma fragilidade de conjunto. Vamos ver agora, segunda lombada, 30 por hora, como é que ele sai. Passou bem também, não bateu e não raspou. E você vê que ele não faz aquela chacoalhada depois que passa na lombada, né? Ele passa e acerta rapidinho. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada, isolamento acústico também. Tá? Muito bom isolamento acústico. Terceira lombada a 30, muito tranquilo, sem problema nenhum. Aqui você percebe que o conjunto do carro é mais confortável. Terceira lombada a 30 também passou numa boa. Eu gostei bastante, principalmente do conforto de suspensão. Isso é um ponto que merece elogios. E o conjunto também é todo muito consistente. Mas olha só, pessoal, infelizmente hoje não vai dar para fazer a nossa manobra de fim de rua, porque deixaram aqui um tratorzinho com reboque. Então nós não vamos ter como gravar isso nesse momento. Aproveitar aqui para demonstrar para vocês um pouco do off-road desse carro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar o carro aqui para o modo off-road. Inclusive ele avisa que você deve usar apenas em situações específicas aqui o modo off-road. Então, ó, tá vendo? Ativar o programa de condução. E a velocidade máxima é de 110 km por hora.
Bom, ele está levantando o carro aqui agora, inclusive se a gente ver aqui na informação de suspensão, você já consegue ver aqui que o carro foi para o +1, você vê que ele mudou aqui a exibição aí do tipo de terreno do veículo. E agora eu vou aproveitar para colocar aqui na tela específica de off-road, tá vendo? Onde você tem aqui as funções que ele te mostra. Vamos usar essa daqui, a propulsão e a da suspensão também. Mas eu quero usar aqui o capô transparente, que ele, à medida que o carro vai passando, ó, ele grava por onde o carro passou e ele vai te exibindo ali o obstáculo. Então, se você tem algum obstáculo que você precisa desviar, você tem ali, por exemplo, um buraco, o que acontece? Ó? Ele é mostrado na frente do carro, mas depois ele te dá ali, ó, por exemplo, aqui a boca de lobo, tá vendo? Eu tenho que desviar dela, com o capô transparente você consegue ver isso. Bom, eu vou fazer um pequeno teste só para a gente entender o funcionamento disso tudo. Então, vamos voltar aqui de novo para a câmera do capô transparente, olha aí, e aqui eu tenho uma guia. Então, vamos subir em cima da guia, olha só. Encostar aqui o pneu na guia, e agora, ó, subir na guia, tá vendo? Então, o capô transparente serve para você, ó, por exemplo, se eu tivesse um buraco aqui no meio, aqui eu tenho a guia, mas se eu tivesse um buraco, eu ia conseguir desviar do buraco usando aqui a função do capô transparente. E a guia que eu subi não é tão baixa, tá? O carro tá até aqui inclinado. Se eu mudar aqui para a informação do off-road, olha só, eu tô com menos de 2% aqui na inclinação lateral, tá vendo? Ó? Na verdade, menos 8, desculpa, pessoal. Aqui é a inclinação lateral e aqui é a inclinação longitudinal, olha só. Estou chegando a quase 10 graus aqui de inclinação, vocês estão vendo? Então, eu consigo ter todo o controle do que está acontecendo no carro por aí, ó. Agora eu vou descer aqui a guia, olha lá. Você vê que o carro sobe e desce a guia com uma facilidade tremenda. Então, ele tem uma aptidão muito boa para uso no fora de estrada e você consegue ficar assistido com várias funções, né? Então, se você precisa da função ali do capô transparente, basta você vir aqui na função off-road, acionar a câmera, e aí você vai ter a função do capô transparente. Não, eu quero ter outros modos de visão. Eu também consigo usando a câmera normal do carro, onde eu consigo escolher se eu quero uma visão dianteira, se eu quero uma visão traseira, se eu quero uma visão lateral, se eu quero uma visão da outra lateral, tá vendo? E aí fica fácil manobrar o veículo, até mesmo na condição fora de estrada, com todos esses recursos. Aproveitar aqui para testar o GPS de realidade aumentada da 450D. Bom, dá partida aqui no carro, o carro está na reserva, olha só, 95 km, já está colocando a informação aqui para o motorista. E aqui na central multimídia ele também dá o aviso, ó, reserva de combustível, toque aqui para procurar postos de gasolina. Bom, então ele já vai abrir aqui os postos que eu tenho aqui na proximidade, tá vendo? Ó, você pode ir rolando aqui na tela, que ele vai te mostrando os postos que você tem. Ele obviamente te dá por distância geográfica, mas por exemplo, esse posto que ele está me dando aqui não é muito bom porque é meio que contramão o caminho para chegar lá. Então eu vou pegar um aqui que eu já conheço, que é esse aqui, ó, o número 4. Vou pedir o GPS para a gente fazer o caminho até esse posto. E olha aí, a hora que a gente já traça o caminho, eu já tenho a informação aqui no head-up display, né? Mas se eu quiser também, eu posso colocar aqui o mapa de GPS na tela e aí eu vou seguir o caminho até chegar no destino. Mas o que nós temos de interessante aqui é o processo de realidade aumentada que ele vai dar setas aqui para a gente poder seguir o caminho. Vamos ver como é que é isso. Aqui eu estou chegando no primeiro ponto de curva e olha o que ele faz. Usando uma das câmeras que ele tem ali no para-brisa, ele põe aqui setas mostrando qual é o caminho que eu tenho que seguir. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Ó. A câmera está em tempo real, mostrando o que está acontecendo lá fora, ó, e ele está mostrando o lugar certo que eu tenho que virar. Mas eu não vou virar aqui, eu vou em frente para errar o caminho. Ó. Ele vai reroteirizar, eu peguei aqui o acesso errado de propósito. Vamos deixar ele identificar que eu estou no acesso errado, ó, identificou. E agora ele já botou a seta de novo, dizendo, olha, vire aqui, tá vendo? Então vamos virar aqui, fazendo a curva. E agora novamente, olha aí, colocando a seta para você seguir o caminho.
Então esse negócio da realidade aumentada é muito legal, porque às vezes você pode estar em vias que existem aquelas trifurcações, não é uma bifurcação, é uma trifurcação, né? Às vezes tem uma saída mais à direita, uma saída em diagonal e a pista para continuar em frente. Com essa realidade aumentada você resolve esse problema, porque ele vai te botar a seta exatamente aonde você tem que virar. E aí, além de você ter a indicação na tela da central multimídia, caso você tenha a tela do GPS no painel, você pode seguir o que está no painel, e tem ainda o head-up display, que está mostrando a informação para você. Então, olha, é difícil se perder com esse carro com todas essas indicações aqui. Aqui na frente tem uma rotatória. Eu sei o caminho, né? Mas vamos ver como é que vai funcionar aqui a realidade aumentada do GPS com a rotatória. Olha, por enquanto ele está mandando seguir em frente aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, já colocou as setinhas ali onde eu tenho que virar, para dizer não ir para lá, virar aqui. Novamente aqui, ó, para não seguir em frente, virar aqui. E olha aí como ele vai dando a informação certinha. Olha que interessante, né? Aqui também tem a indicação e agora, ó, setinha azul, vire para cá. Muito legal essa realidade aumentada, né? Mesmo numa rotatória que você tem várias opções de saída, ele consegue fazer indicação com precisão. Outra coisa legal é que quando você para num cruzamento e tem semáforo, ele abre uma visualização aqui para você conseguir ver o entorno. Inclusive ele coloca aqui, ó, visualização do semáforo. Então toda vez que você para num semáforo, ele sabe isso por conta do mapa de GPS embarcado, a gente consegue ver aqui a indicação do semáforo. E além da visualização do semáforo, ele está colocando aqui, ó, as setas mostrando exatamente onde é o posto de combustível. Olha que legal, tá vendo? Ó? Agora ele tirou a visualização de semáforo, já passou de novo para a realidade aumentada e está aqui o posto de gasolina. Muito, mas muito legal mesmo esse sistema de realidade aumentada aqui da GLE 450D. Bora aproveitar para brincar um pouquinho aqui com a GLE 450D na Terra. Inclusive, vou fazer aqui uma média de consumo. Vocês estão vendo aqui no computador de bordo o super acumuladão aí, com 11,1 km por litro em mais de 1.000 km rodados. E esse aqui é o do dia, que eu vou agora zerar ele. Então, nesse trecho de terra que eu vou andar aqui, eu quero ver como é que vai ficar o consumo. Inclusive, até mesmo a indicação aí do estilo de condução, eu vou fazer a marcação. Mas não é só isso. Tem mais algumas coisas aqui, porque eu vou preparar o carro para a condição off-road. Então, à frente do motorista, eu consigo colocar aqui uma tela com as informações de off-road. Olha que legal, né? Tem aqui esterçamento do volante, você tem aqui a altura da suspensão, você tem aqui o contagiros, então ele tem informações dedicadas para off-road. Só isso? Não, tem mais coisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque você tem aqui o Dynamic Select, que você consegue escolher o estilo, né, o que você quer usar. Eu vou usar aqui o programa off-road, então ele vai programar o carro para uma condição off-road. De cara, ele já cancelou aí o sistema híbrido leve, né? Eu já percebi aqui que o motor começou a funcionar, e se você olhar aqui no painel, olha só, ele está levantando o carro, né? Então ele já colocou o carro numa condição off-road, e tem mais, hein? Eu aqui na tela da central multimídia, eu consigo também ter essa outra tela aqui dedicada para off-road, onde você consegue escolher várias funções. Eu vou deixar nesse gráfico aqui que mostra a condição de tração, e nesse outro que mostra a altura da suspensão, né? Então a gente está vendo aí que tem bastante função interessante. Vamos andar nesse trecho aqui de terra e vamos ver qual que vai ser o resultado geral de tudo isso. Primeira coisa a ser considerada, esse trecho de estrada de terra que eu tô aqui, qualquer carro com tração 4x2 passa aqui. Até mesmo quando chove, os carros 4x2 conseguem passar. Fica um pouquinho mais difícil, mas conseguem passar. Bom, o que eu quero ver aqui, primeiramente, é conforto e isolamento acústico. E esse trecho que eu já estou andando, se fosse um outro carro aqui, já estaria fazendo bastante barulho. Mas ó o silêncio. Impressionante o silêncio aqui dentro. Não é só isso. Conforto da suspensão, né?
já que aqui nós não temos molas e amortecedores tradicionais, né? Nós temos um sistema de bolsa de ar, então consegue absorver, né, a irregularidade do piso de forma muito mais eficiente. Por quê? Porque você não tem aquela coisa do pump rebound da mola. O que é o pump rebound? Quando você comprime uma mola, ela tende a voltar além da posição de descanso dela, né? Então, isso acontece com uma mola convencional. No sistema ar, não. Você comprime, ele volta na posição de descanso. Então, isso ajuda e ajuda bastante no conforto. Aqui, ó, uma retinha de terra. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Você percebe que não escorrega. Por quê? Porque esse veículo tem a tração prioritariamente traseira, acoplando a dianteira quando precisa. Ele faz isso de forma completamente automática. Nesse programa off-road que eu estou usando, ele também levanta a suspensão um nível, né? Você tem a posição 0, ele levanta a posição 1. Você pode usar esse programa até uma velocidade de 110 km por hora. Passou de 110, ele vai voltar para o programa Comfort com a suspensão aí no nível 0. Mas como é legal a GLE aqui nesse trecho. A parte mais interessante, né, é você acelerar e não ter perda do conjunto. Porque quando você tem um carro com tração traseira, com tudo isso aqui de torque, né, se acelera, ele vai ter uma tendência a perder a traseira, né, distracionar, e o programa de estabilidade eletrônico vai entrar para corrigir o carro. Aqui não. Como as 4 rodas têm tração, ó, vou dar mais uma outra cutucada aqui, hein? Ó. O carro não escorrega, ele entrega tudo. Vocês estão escutando uns barulhos um pouco mais altos, pessoal? Tá cheio de costela de vaca aqui, porque choveu, né? E forma aquelas depressões. Vai falar assim, ah, mas o carro não é silencioso. Passa aqui com outro carro nessa situação para você ver o barulho que faz. Posso dizer que a qualidade da suspensão aqui realmente surpreende. E também o isolamento acústico. 2 coisas muito legais e a GLE aqui na mão, pessoal. Terminado aqui o trecho de fora de estrada, vamos ver como é que ficou o resultado de consumo. Para isso, mais uma vez, vamos mudar a tela aqui, vamos voltar a tela para a exibição clássica. E olha só, você vê que não foi muito eficiente, né? 6 km por litro num trecho de 8 km. Aqui na tela do multimídia, a gente também consegue ter informações do histórico de consumo aqui. Eu vou colocar dos últimos 7 minutos e meio, que mostra bem aqui o trecho do fora de estrada. Ó. Você vê que o consumo aqui realmente não foi bom, né? 6 km por litro. O que mostra, né? Um carro grande desses, pesado desses, desse jeito, 2.400 quilos, quando você vai para fora de estrada, não tem nenhum milagre não, né? Agora, acessando rodovia, vou dirigir da forma mais eficiente possível. Para isso, vou zerar aqui o computador de bordo, esse parcial. Vamos deixar aqui o outro acumulando. Esse aqui é o do histórico. E esse aqui é o trecho de rodovia que eu vou fazer agora. O carro já está no modo Eco, que é o modo justamente onde a gente consegue usar aí o sistema híbrido leve. E eu não vou usar nesse trecho de estrada o controle de cruzeiro adaptativo. Porque quando você usa o controle de cruzeiro adaptativo, ele gasta mais combustível porque ele está mantendo a velocidade. Quando você usa o modo Eco sem o controle de cruzeiro, olha só, tá vendo agora aqui? Já desligou o motor. Por quê? Porque eu estou numa descida, tirei o pé do acelerador, ele já entendeu, opa, consigo desligar o motor para economizar combustível. Vamos ver o quanto eficiente eu consigo ser nessa viagem, dirigindo de forma bastante moderada, e vamos ver qual é a melhor média que eu consigo fazer. Hora da verdade para a gente conferir o resultado e olha só. Impressionantes 18,2 km por litro em 71 km percorridos, 55 minutos de viagem e 78 km por hora de velocidade média. Agora, observem o detalhe importante. 16 km desses 71 foi sem consumo, isso mesmo, 0 de consumo graças ao sistema híbrido leve de 48 volts. E ali dos 56 minutos, 15 minutos também o carro andou sem consumo. A gente consegue ver aqui na tela da central multimídia, vocês podem ver, ó, eu coloquei o gráfico aqui para o espectro de 90 minutos, você pode ver que começou a marcar aqui perto de 60, né? Então a gente tem o gráfico. Quando a gente põe aqui em 30 minutos, a gente também consegue ver que o gráfico está bastante estável, mostrando ali os 18,
Só que quando a gente põe em 7 minutos e meio, tem alguns momentos, olha só, aqui é onde o sistema híbrido leve efetivamente funcionou. Você vê que o consumo baixou absurdamente, né? O gráfico lá em cima. Então, para quem acha que sistema híbrido leve não funciona, tá aí a prova, né? Um carro de 2.400 quilos fazendo impressionantes 18,2 km por litro. E vamos dirigir aqui a GLE. Pessoal, final de tarde em São Paulo. Eu vou de São Paulo para a base em Itu, inclusive testar o modelo à noite. E vamos ver como é que o sistema de assistência à condução se comporta à noite na estrada, ver qualidade de farol, todas essas coisas. Mas olha só, eu peguei aqui a GLE e no momento que eu peguei eu zerei aí o computador de bordo dela. Eu rodei 19 km, vocês estão vendo aí no painel, deu uma média de 8,4 km por litro. A gente tem ali uma velocidade média de 15 km por hora, tipicamente cidade, 1h15. Quando a gente olha aqui, você tem aqui após o reset, que eu vou deixar acumulando, e esse aqui após a partida, o que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar esses valores, porque eu quero ver como é que fica a média, né? Saindo aqui da região do Vila Lobos até minha casa, vou pegar ainda um pouquinho de trânsito, talvez ali na Marginal, um pouquinho de trânsito na Castelo Branco e depois rodovia. E aí comparar com o acumulado, vamos ver como é que ela vai se comportar nesse trajeto. Primeira coisa que eu já quero destacar, como essa suspensão aqui é confortável. Você percebe que ela consegue absorver muito bem a irregularidade do piso e você tem um padrão de conforto aqui bem legal mesmo. Um carro como esses, para a cidade de São Paulo, ou até para outras regiões aí onde o asfalto é muito ruim, é excepcional, né? Porque aquela preocupação de, buraco, uma depressão, uma lombada, valeta, o modelo tira de letra. Então, isso é muito bom para você dirigir de forma muito mais tranquila e, acima de tudo, com bastante conforto. Trânsito pesado de fim de tarde em São Paulo. Vamos ver se a gente consegue usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo do carro. Olha só, vou programar aqui a velocidade. Já foi programada ali, ó, vocês estão vendo ali em cima, ó, 20 km por hora. Você pode escolher aqui a distância que você quer em relação ao veículo da frente, eu vou colocar o mais próximo. E o sistema ali de assistência e permanência de faixa. Então olha que legal, né? Em vez de eu ter que ficar acelerando e freando o carro, ele faz tudo automaticamente. Inclusive, eu tenho aqui uma tela de assistência à condução, que é essa daqui. Então, de forma muito simples, pelo volante do carro, eu consigo mudar a tela de exibição. Aqui eu posso até programar uma velocidade aqui um pouquinho mais alta, né? O trânsito andou um pouco mais, estava programado 20 por hora. E aí ele fica freando e acelerando em relação ao veículo da frente, né? Quando você pisa no freio, eu acabei de fazer isso agora, o sistema é cancelado. E aí é só depois você reestabelecer novamente. Então, na hora de ficar aí no pare e anda, muito, mas muito mais tranquilo você usar aí esse recurso para você não ter que ficar acelerando e freando o carro, deixa ele fazer tudo sozinho enquanto você está dirigindo, enquanto você está só acompanhando, né? Agora aqui já estou pegando a Castelo Branco, continuo usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo, mais o sistema aqui de permanência de faixa, vocês conseguem ver pelo íconezinho do volante em verde ali na parte superior do painel. Velocidade máxima aqui nesse trecho que eu tô já é de 100 km por hora, mas é aquela velha história, né? Fim de tarde é sempre um pouquinho mais complicado, então a gente consegue ver aí uma certa quantidade de trânsito aqui na Castelo Branco, que é bastante normal num dia de semana nesse horário. Bom, ponto principal aqui é que o sistema de assistência à condução, mesmo de noite e chovendo, vocês podem ver aí que o para-brisa está ligado, limpador de para-brisa ligado, ele continua funcionando muito bem. Então, assim, a parte de centralização de faixa, olha, quando eu forço um pouco o volante para fora da faixa, ele já atua para trazer o veículo para dentro da faixa, né? Então, mesmo em condições que não são as mais favoráveis por conta de estar escuro e também chovendo, tudo funcionando muito bem até agora. E olha aí, por enquanto, nesse trechinho que eu já rodei aqui, deixa eu ver quanto que eu rodei, dá uma olhadinha aqui, 7 km, eu estou conseguindo, com a velocidade média de 27 km por hora, estou aqui com 11,1 km por litro. Para um veículo desse tamanho, a média não está ruim. Mas vamos ver
quando eu chegar lá no segundo pedágio, antes de pegar a estrada para valer, como é que vai ser a média. Agora eu vou pegar a estrada de verdade, sem tanto trânsito. Vamos ver, até aqui, olha, 13,3 km por litro, nada mal, foram 25 km percorridos. Quando a gente vê aqui o acumuladão, aí a gente tem 10,6 km por litro, aí eu peguei bastante trânsito em São Paulo com 44 km. Como eu vou pegar puramente rodovia agora sem trânsito, eu vou pegar aqui o desde a partida e vou zerar essas informações, já que agora eu vou conseguir fazer uma média efetivamente de rodovia. E o detalhe, hein? Olha o tanque do carro aqui, quer dizer, tá quase cheio, projetando 780 quilômetros. Nada mal, hein? Vamos dar uma conferida aqui no resultado de consumo, porque foi muito bom até agora. Olha só, trecho puramente de estrada, né? Inclusive eu resetei o computador de bordo depois de já ter ganhado velocidade com o carro na estrada. Olha só, 16,7 km por litro, né? Média muito boa, mas olha lá, média horária está em 105 km por hora, por quê? Porque eu fiz isso, né? Resetei o computador de bordo já com o carro em movimento e desde que eu comecei a fazer a medição, praticamente eu não parei o carro, não mantive uma aceleração, uma velocidade constante, né? 28 minutos de viagem, a gente viu que a média aqui foi muito boa do trecho de estrada. Mas vamos ver o acumuladão? Desde o momento que eu peguei o carro, aí a gente tem ali 13,2 com 95 km percorridos, e aí 2 horas e 27, 38 km por hora, né? Nesse outro trecho, aí sim tem uma parte boa de cidade, mas o ponto mais interessante aqui é que 13 km por litro, né? Então você vê que o modelo consegue ser sim bastante eficiente. Testar agora aqui a qualidade do farol do carro, inclusive ele já está aqui no modo do farol alto automático, a gente consegue ver aqui pelo painel, canto inferior esquerdo, o indicativo de que o farol está ligado pelo ícone verde e que o farol alto automático está ligado pelo ícone branco, com um azinho dentro. Bom, saí aqui da rodovia para um desvio que é totalmente não iluminado, né? Não tem nenhuma iluminação e normalmente costuma não ter veículos à frente. E aí a gente espera que o farol alto do carro ligue. Vamos ver se isso vai acontecer. Então vamos pegar aqui o retorno e vamos ver se ele vai comutar automaticamente o farol alto. Saindo da rodovia, onde a gente tem outros veículos, né? Ele não vai ligar o farol por causa que ele vê as lanternas. Chegando aqui, vamos ver que momento que ele vai ligar o farol alto. Por enquanto só farol baixo. Vamos ver aqui agora, já não vamos ter mais nenhum tipo de iluminação. Vamos lá, olha aí, já ligou o farol alto. A gente consegue ver o ícone azul ali, qualidade do farol é muito boa. Você tem uma excelente iluminação aqui do conjunto. Aí, farol alto, alto de verdade, né? Agora ele desligou o farol alto porque ele identificou o carro lá na frente. O carro que está vindo lá, agora o carro já saiu do campo visual. Ah não, mas ele está com o problema dos carros lá na outra estrada, lá na esquerda. Então ele não está conseguindo ligar o farol alto automaticamente. Mas o farol baixo do carro já é muito bom. Agora ele comutou novamente o farol alto. Então ele vai fazendo essa comutação de alto e baixo de acordo com o fluxo de trânsito. Mas cabe destacar, né? Não é um farol ativo, não é aquele sistema de farol que a gente já viu até mesmo na própria Mercedes, que recorta os veículos à frente, né? Ilumina as laterais, faz o recorte dos carros. Aqui é apenas um sistema de farol alto automático. Para um carro dessa categoria, poderia ter um farol ativo, né? Agora vamos fazer aqui as nossas passagens de 0 a 100. Quero fazer mais do que uma. E aí tem algumas coisas que a gente pode mostrar para vocês. Começando aqui pela tela da central multimídia, você tem esse marcador aqui que mostra, né, torque e potência em tempo real e a pressão do turbo. Vamos usar ele. Outra coisa, no painel à frente do motorista, você pode escolher várias telas. A gente já mostrou a de assistência, mas a gente também tem essa tela aqui de um modo mais esportivo do carro, que ele vai mostrar força G, vai mostrar velocidade, tem ali os dados do motor. Outra coisa importante que a gente tem aqui no console, né, é o Dynamic Select, onde você tem aqui o modo Off-Road, você tem o modo Eco, o Comfort e o Sport. Claro,
eu vou usar o modo Sport para a gente ter um máximo de potência aqui do conjunto. Vamos ver aí como é que o modelo vai se comportar aqui nos testes de 0 a 100. E eu quero fazer de duas formas, né? Uma com o ar-condicionado completamente desligado e uma outra com uma condição mais normal do carro para ver se tem diferença. Primeira passagem aqui com o ar-condicionado desligado, pista está molhada, mas eu espero que esse carro não perca nenhum tipo de tração por conta da tração Formatic. Carro no modo Sport, vamos lá, freio, acelerador e saindo. Ó, não escorregou nada, mesmo com a pista molhada, escorregou nada vezes nada. E conseguiu um 0 a 100 aqui em 6,32. Achei excepcional, e vocês? Agora repetindo o 0 a 100 aqui, porém o carro está no modo Comfort e ar-condicionado ligado. Será que vai dar diferença? Bora descobrir. Estolando saindo. Novamente não escorregou nada, mesmo com pista molhada. E a gente conseguiu aqui 6,42. Uma pequena mudança, mas ainda assim muito bom. Outra coisa que você tem aqui é que quando você passa o carro do modo Comfort para o modo Eco, é que ele consegue, em algumas situações na estrada, desligar completamente o motor, né? Isso é feito justamente para economizar combustível. Então, por exemplo, eu estou aqui no modo de economia, eu vou tirar o pé do acelerador. Olha o que acontece. Olha lá, apagou completamente o motor, tá vendo? Giro zero. O carro está todo funcionando, o ar-condicionado parou de funcionar, mas ele ainda tem a reserva, agora ele religou o motor. Então, ele faz isso toda vez que ele percebe que pode economizar mais combustível. Então, você está na reta, está numa descida, o carro entende que não há necessidade do motor ligado e também não tem demanda alta do ar-condicionado, novamente, vou tirar aqui o pé do acelerador, olha aí, novamente desligou o motor. Todos os sistemas estão funcionando, até mesmo o sistema aqui, ó, de permanência de faixa, tudo funcionando, só que o motor desligado. Tudo isso pensado para economizar combustível, né? E ele vai ficar com o motor desligado mediante várias coisas, né? Se ele perceber que não tem nenhum veículo à frente, que ele precisa aplicar freio ao motor, se o ar-condicionado não está fazendo demanda, se tem energia no sistema elétrico, ou seja, ele vai manter o motor desligado. Na hora que ele perceber que ele precisa do motor para alguma dessas questões, ele liga o motor automaticamente. Ó, eu estou chegando agora aqui, tem um caminhão aí na frente. Vamos ver se, à medida que eu me aproximar do caminhão, ele vai perceber, pode ser que ele ligue o freio motor. Ó, já estou chegando mais perto, até agora ainda com o motor desligado. Por quê? Porque a velocidade... Agora, ligou o motor agora, tá vendo? Então, o sistema é totalmente inteligente para tentar economizar ao máximo, mas isso só vai acontecer se você estiver aqui no modo Eco, tá? Nos outros modos de condução, isso não acontece. Só a título de curiosidade, tá? Esse trechinho de volta da aceleração, eu voltei de boa com o modo Eco ligado, inclusive onde o carro algumas vezes desligou aí o motor. Bom, trecho de 11 km, olha a média, 17,2 km por litro. Então ele ainda consegue ser mais eficiente ainda quando você usa o modo Eco e não usa o controle de cruzeiro adaptativo. Como a gente viu, o Mercedes-Benz GLE 450D é um modelo com muitas coisas diferentes de outros carros. Bastante tecnologia embarcada. Mas olha, não é um modelo barato. Afinal de contas, a Mercedes adotou um posicionamento no Brasil de marca premium, ou seja, o cliente que quer pode pagar para ter um carro desses. Não é um carro de custo-benefício definitivamente. Por isso, o modelo aqui custa nada menos que R$ 729.900. Mas olha, se é um cliente que quer um veículo que consiga levar 7 pessoas, que tenha capacidade fora de estrada de verdade, e acima de tudo, não queira abrir mão de sofisticação e tecnologia embarcada, tá aí um prato cheio. E o seguro de um carro desses, como é que fica? Pois bem, mais uma vez a gente contatou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba
para fazer a simulação do seguro considerando o típico usuário de um carro desses. E olha, o seguro, considerando o valor do carro, até que não assustou muito, R$ 12.500 por ano. Já a franquia, que já foi reduzida em 50%, né, que é aquela franquia mais baixa, na eventualidade de acontecer alguma coisa com o carro, olha aí, R$ 25.000. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas afinal de contas, um cliente que tem um carro desses e pode pagar o preço desse carro, essa franquia também não é alta. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.